No final de 2010, Henry Cavill fazia seus primeiros testes como Superman para o filme Homem de Aço. O traje ainda não estava pronto, então ele teve que usar uniformes antigos, baseados naquele que Christopher Reeve havia usado. Cavill sabia que a sua carreira nunca mais seria a mesma depois daquilo. Mas o que ele não sabia é que a sua jornada como Superman seria cheia de altos e baixos, e teria um fim muito mais trágico do que qualquer um poderia imaginar. Da polêmica do Zod, das críticas de Batman vs Superman, ao bigode da Liga da Justiça e a constrangedora cena pós-créditos de Adão Negro, o Superman do Henry Cavill passou por muita coisa em apenas 10 anos, ao ponto de que é difícil definir o legado dessa versão do personagem em apenas uma palavra. Triste, sombrio, emo, realista, muitos foram os adjetivos para descrever o Superman do Henry Cavill nos últimos anos, mas eu acredito que a maioria desses termos não se aplica a ele. Se fosse para definir o Superman do Henry Cavill em uma palavra, essa palavra seria injustiçado. A história do Henry Cavill, desde seu anúncio como Superman em janeiro de 2011, à confirmação do reboot do James Gunn em dezembro de 2022, é cheia de momentos bonitos, mas também repleta de decepções, tristes surpresas e muitas injustiças. Essa é a história de como Cavill foi de candidato a Superman de toda uma geração para a versão mais controversa do personagem. Quando Henry Cavill foi chamado para as audições do filme Man of Steel de Zack Snyder, aquela não era a primeira vez que ele fazia teste para interpretar o Superman. Isso porque, em meados dos anos 2000, o Cavill foi um dos atores a testarem para o filme Superman Flyby do J.J. Abrams, que acabou nunca acontecendo. Mas interpretar o Superman não seria tarefa fácil, especialmente após o fracasso de Superman: O Retorno, estrelando a Brandon Routh. O filme de 2006 havia sido extremamente criticado pela falta de ação e por ser nada mais do que uma cópia dos filmes do Richard Donner. Superman: O Retorno foi desenvolvido como uma sequência direta dos dois primeiros filmes do Superman, e embora houvesse bastante nostalgia para com aqueles filmes do Christopher Reeve, Superman: O Retorno não foi um sucesso. Longe disso, o filme de 2006 teve um orçamento de 204 milhões de dólares e só fez 391 milhões na bilheteria mundial, o que significa que ele nem mesmo se pagou. Após a decepção que foi Superman: O Retorno, a Warner não teria coragem de chegar perto de Superman nos cinemas por quase 5 anos, com medo de outro fracasso. Mas tudo mudou quando, pouco após o lançamento de O Cavaleiro das Trevas, os irmãos Christopher e Jonathan Nolan chegaram para o Warner com a ideia de um reboot do Superman. Se você não acompanhava filmes de super-heróis naquela época, a estreia de O Cavaleiro das Trevas mudou tudo. O filme foi um sucesso estrondoso, tanto de crítica quanto de bilheteria, e deu carta branca para o Nolan fazer o que ele quisesse. O Jonathan Nolan, que coescreveu O Cavaleiro das Trevas, revelou que ele teve a ideia para um filme de Superman enquanto escrevia o terceiro filme do Batman, que acabaria se tornando O Cavaleiro das Trevas Ressurge. É por isso que, antes mesmo do terceiro capítulo da trilogia do Nolan chegar aos cinemas, o novo filme do Superman já estava em produção. Eu sei que o filme se chama Homem de Aço, mas podia muito bem se chamar Superman Begins. Isso porque as mesmas estratégias usadas pelo Christopher Nolan em Batman Begins estavam agora sendo usadas em Homem de Aço, um filme produzido pelo Nolan e escrito pelo David Goyer, que também escreveu Batman Begins. Isso inclui contar a história de forma não cronológica, alternando entre flashbacks e a história de origem do Superman no presente. E, claro, o realismo. É difícil falar de realismo quando o assunto é o Superman, mas o fato é que o Homem de Aço teve o DNA do Nolan no quesito realismo e uma abordagem mais humana e menos cartunesca para com o personagem. É por isso que o Homem de Aço parece mais um filme de ficção científica do que de super-herói, o que, na minha visão, era o que o Superman precisava para um reboot após o fracasso colossal de Superman: O Retorno. A ideia do Nolan para esse novo Superman era parecida com o que o diretor e a equipe dele haviam feito com o Batman: desconstruir o mito e introduzir uma versão do personagem que fizesse sentido no mundo de hoje. O Superman do Richard Donner era um reflexo de um tempo mais simples, enquanto o Superman do Henry Cavill seria uma resposta ao mundo de hoje. Mas se o Superman teve tanta identidade do Nolan, responsável pela trilogia tão famosa do Batman, por que a recepção a esse filme do Superman foi tão diferente da de Batman Begins ou Cavaleiro das Trevas? O que fez Homem de Aço diferente da trilogia Nolan? A resposta é Zack Snyder. Após dirigir 300 e o Watchmen, duas das adaptações de quadrinhos mais difíceis de todos os tempos, Zack Snyder parecia ser uma escolha óbvia para adaptar um personagem como Superman. E o Nolan sabia disso. Christopher Nolan escolheu Zack Snyder a dedo para dirigir Homem de Aço, e um dos motivos foi justamente o que o Snyder havia feito em Watchmen. Mas tinha um detalhe: o Zack Snyder não era um diretor de aluguel que faria o filme que o estúdio quisesse. Muito pelo contrário, o Snyder tinha uma visão bem específica do que ele queria para o personagem, e essa visão casou muito bem com o que o Nolan queria.
faria. E não importa qual seja a sua opinião sobre Zack Snyder, ninguém pode negar que o estilo visual dele era exatamente o que o Superman precisava. Mais de 10 anos depois, eu arrisco dizer que Homem de Aço tem uma das melhores, se não as melhores, cenas de ação de filmes de super-herói. Para quem como eu cresceu assistindo desenhos do Superman e nunca teve um filme que retratasse o quão poderoso o personagem é, assistir Man of Steel foi uma experiência fantástica. Zack Snyder capturou a energia e o senso de escala dos quadrinhos, algo que muitos filmes de herói não conseguem fazer. Mas claro, nem só de cenas de ação se fazem um filme. E é justamente da história que vem algumas das principais polêmicas do Superman do Zack Snyder. E uma dessas polêmicas definiria o Homem de Aço do Henry Cavill por mais de uma década. Ao final de Homem de Aço, o Superman percebe que não há jeito de parar o Zod a não ser mandar ele se juntar ao resto de Krypton. E o resultado é a cena mais controversa da história dos filmes de super-herói. Hoje, 11 anos após Man of Steel, as pessoas ainda debatem se o Superman devia ou não ter quebrado o pescoço do Zod no final do filme. E seja lá qual for a sua opinião, o fato é que grande parte do discurso relacionado ao Homem de Aço teve a ver com o destino do Zod. Snyder, Cavill, Michael Shannon, Christopher Nolan, críticos de cinema, todo mundo já deu sua opinião sobre o que o Superman fez no final de Homem de Aço, e parece que nós nunca chegaremos em um consenso. Mas o que ninguém sabia na época é que o Homem de Aço não seria o filme mais controverso do Henry Cavill como Superman. Homem de Aço 2 pode não ter acontecido oficialmente, mas não é injusto dizer que Batman vs Superman Dawn of Justice foi a sequência de Man of Steel. Sabe todas as críticas que Homem de Aço sofreu, tipo Superman causar muitos danos ao patrimônio público e não ligar para os efeitos colaterais? Zack Snyder incorporou essas críticas em Batman vs Superman e fez um filme sobre como o mundo reagiria caso Superman fosse real. E uma dessas reações foi o Batman do Ben Affleck, que aqui é uma versão bem cínica do personagem. Isso não foi coincidência. Se você já leu Watchmen, você sabe que o final daquela história é bem desesperançoso e te faz questionar o papel dos super-heróis no mundo. Em Batman vs Superman, o Snyder inverte essa história. No começo, o Batman está completamente perdido e vê o Superman como uma ameaça. Ao final do filme, o sacrifício do Homem de Aço restaura a esperança do Bruce Wayne no mundo e traz de volta o Batman como ele deve ser. Mas não foi assim que muita gente recebeu o filme. É importante lembrar que o Snyder sempre foi uma figura muito controversa no mundo de adaptações de heróis, especialmente após mudar o final de Watchmen. Então qualquer decisão que ele tomasse com personagens como Batman e Superman seriam arriscadas por natureza. E esse foi o caso com Batman vs Superman. Da cena inicial aos créditos finais, praticamente tudo nesse filme foi polêmico. E, obviamente, muito disso respingou no Superman do Henry Cavill. Após 2 filmes extremamente controversos, o futuro do Cavill como Superman começava a ficar incerto. Qual seria a história que faria o Superman do Henry Cavill se redimir aos olhos daqueles que não gostaram de Homem de Aço e Batman vs Superman? A Warner tentou encontrar uma solução, e essa solução foi muito pior do que eu poderia imaginar. Quando Zack Snyder saiu da produção de Liga da Justiça por motivos familiares, a Warner trouxe Joss Whedon, de Vingadores, para completar o filme. Na época foi noticiado que o Snyder teria escolhido o Whedon e que eles eram amigos, mas logo a gente descobriu que não era bem assim. As regravações de Liga da Justiça foram um caos, e eu nem vou entrar em toda a polêmica que aconteceu por trás das câmeras. O fato é que o filme que o Joss Whedon fez não tinha nada a ver com o filme que o Zack Snyder estava tentando fazer. Embora a estrutura da narrativa tivesse sido mantida, o filme foi praticamente reconstruído do começo ao fim, e é por isso que houveram tantas regravações. Só que tinha um problema. Para essas regravações, o Henry Cavill teria que estar no set de filmagens filmando novas cenas como Superman. E aí entra aquela história que todo mundo já conhece, do bigode do Henry Cavill de Missão Impossível. Ao mesmo tempo em que as refilmagens de Liga da Justiça estavam acontecendo, o Cavill estava filmando o novo filme do Missão Impossível, no qual ele interpretaria o vilão. E o personagem dele no Missão Impossível tinha um bigode que, contratualmente, não podia ser raspado. A solução foi remover o bigode do Henry Cavill usando CGI em Liga da Justiça. E o resultado, bom, eu não preciso dizer nada, é só olhar o filme. O desastre do bigode do Superman foi um dos vários problemas com a Liga da Justiça do Joss Whedon. Um filme que, sinceramente, é quase um insulto ao filme que o Snyder estava tentando fazer. Goste você ou não do Snyder, o fato é que o diretor tinha o direito de completar o filme que ele estava tentando fazer. Só que a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam em Hollywood. É por isso que foi tão surpreendente que, anos após o lançamento de Liga da Justiça nos cinemas, a Liga da Justiça de Zack Snyder, o famoso Snyder Cut, foi lançado. O lançamento do Snyder Cut e toda a jornada que levou à produção desse filme é uma história longa bastante para render o seu próprio vídeo. O foco aqui é que o Liga da Justiça de Zack Snyder restaurou a história que o Snyder estava tentando contar do Superman do Henry Cavill.
a terceira parte dessa jornada do herói, a ressurreição do Superman. Muitos dos temas e das ideias que o Snyder havia colocado lá em Homem de Aço foram resgatadas para a Liga da Justiça. O retorno do Superman do Henry Cavill no Snyder Cut é muito simbólico, não só porque o Superman estava voltando à vida ali no filme, mas porque a história que o Snyder vinha tentando contar desde 2013 com o Homem de Aço finalmente havia sido completa. Quer dizer, não completa, porque a gente sabe que o Snyder tinha planos de mais 2 filmes da Liga da Justiça, mas considerando tudo o que aconteceu, eu acho que o Snyder ter conseguido completar essa sua trilogia do Superman foi um grande feito, principalmente considerando que o Cavill nunca mais iria interpretar o Superman. Quer dizer, com uma pequena exceção, a cena pós-créditos de Black Adam. O legado do Superman do Henry Cavill é muito complicado, principalmente considerando como essa história terminou. Em uma das situações mais constrangedoras da história do cinema, poucas semanas após o Cavill anunciar o seu retorno como Homem de Aço após o lançamento de Adão Negro nos cinemas, o reboot do DCU do James Gunn foi anunciado, e com isso a confirmação de que haveria um novo Superman. O Cavill acabou tendo que fazer um outro post no Instagram dizendo que ele não seria mais o Superman. Foi uma situação muito constrangedora e um fim bem triste para o personagem. O Henry Cavill vem reconstruindo sua carreira desde todo o fiasco com o Superman. Ele continuou em The Witcher por mais uma temporada, que já estava gravada, mas não irá retornar para a temporada 4, que agora tem o Liam Hemsworth como Geralt. Cavill até apareceu também em Deadpool e Wolverine como uma das variantes do Wolverine, e quem sabe, talvez ele seja o novo Wolverine do MCU. Mas o fato é que agora nós teremos um novo Superman, o filme do James Gunn. E como a história irá olhar o Superman do Henry Cavill, é difícil dizer. Mas o fato é que não existe palavra melhor para definir essa versão do personagem que Injustiçado. Não só pelas críticas, algumas que até passaram do ponto, mas também porque a história desse personagem teve muito trabalho para ser contada. A gente precisou de uma versão do diretor lançada vários anos depois do filme dos cinemas para ter pelo menos o terceiro capítulo dessa jornada do Superman do Cavill. Tal como o Homem-Aranha do Andrew Garfield, a jornada do Superman do Henry Cavill foi interrompida cedo demais. Mas o legado que ele construiu como Homem de Aço foi marcante o suficiente. Ou pelo menos é isso que eu gosto de acreditar. Mas e você? Qual a sua opinião sobre o Superman do Henry Cavill? Você acha que essa versão é injustiçada ou você não gosta dessa versão do personagem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.